Um grande abraço para você que está nos acompanhando em mais uma aula de legislação educacional aqui pelo curso popular da Ascompa. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade mais uma vez ao Estatuto dos Servidores Públicos do município de Belém. Na aula passada nós paramos na parte das responsabilidades e é a partir dela que nós vamos dar continuidade, tá? Então, como eu falei para vocês, as aulas sobre o Estatuto, elas foram divididas, né, porque algumas coisas a gente precisa realmente detalhar com vocês. O Estatuto é grande e a gente precisa realmente de muitas aulas para dar conta de todo esse conteúdo. Ok, gente? Então vamos lá, vamos para a nossa apresentação. Aí você está vendo as responsabilidades. Então olha só. Pelo exercício irregular das atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Essas responsabilidades elas são independentes. O que isso significa? Que você pode responder ao mesmo tempo nas três esferas, tá? Na esfera civil, na penal e na esfera administrativa, tá? Então, são independentes. O que isso significa? Que se você for condenado em uma, não necessariamente significa que você será condenado nas outras. Por exemplo, digamos que você sofre um processo administrativo e penal. Você é punido civilmente, aliás, penalmente, mas administrativamente você não recebe punição. Isso pode acontecer, vice-versa. Então são independentes. Você pode ser condenado numa instância e absolvido em outra. Tá? Isso independe aí de como vai correr o processo nas outras instâncias, tá? Nas outras esferas, na verdade. Então, o processo que corre na esfera civil corre lá, independente do penal. O que corre na esfera penal acontece lá, o julgamento, todo o trâmite vai ser lá. Nenhum interfere no outro, tá? Civil, penal, administrativamente. O funcionário ele é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a fazenda pública, por dolo ou por culpa, devidamente apurados. Tá? Então, ele vai ter responsabilidade aí de todos os prejuízos. E qual é essa responsabilidade do funcionário público? Vamos conhecer aí. Então, primeiro, pela sonegação, por não prestar contas ou não as tomar. Segundo, pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita, ou que tenham com eles relação. 3. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos. E 4. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda pública. Então, qualquer um desses prejuízos aí que o funcionário venha a causar, ele será responsabilizado. Responsabilidade pelos custos materiais que adquirirem indevidamente. Será igualmente responsabilizado o funcionário que fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoa estranha à repartição, ou seja, dar a uma pessoa que não trabalha na repartição o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Então você dá uma função, uma tarefa que é sua ou seus subordinados para uma pessoa estranha à repartição, que não trabalha na repartição. Envolver indivíduos que não são funcionários ali da repartição em atividades que deveriam ser desempenhadas por você e pela sua equipe. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho de cargo ou função. Então, o funcionário só responde administrativamente se o ato ou omissão que ele cometeu for no desempenho da função. Tá?
A vida lá fora dele, ele responde penal, civil, tá? Mas no desempenho das funções, administrativamente, ele responde no desempenho das funções. Então, que fique bem claro isso aí. Vamos às penalidades. Então, quais são as formas de punir o funcionário que comete alguma infração que foi algum ato que foi configurado como infração? Então, vamos ver quais são essas penalidades. A primeira delas é a repreensão. O que é a repreensão? É você chamar a atenção desse funcionário, né? Então, ele cometeu uma falha e você vai chamar a atenção dele. Então, você vai fazer com que esse funcionário ele perceba que cometeu uma infração, que cometeu uma falta, tá? Ela é feita por escrito e ela ocorre em caso de falta do cumprimento dos deveres, ou seja, o funcionário ali está comendo mosca, ele não está atento para o que ele deve fazer, então ele recebe essa repreensão por escrito. Tá? Essa é a primeira forma aí de penalidade. A segunda, a suspensão, que já é uma penalidade já mais severa do que a repreensão. Então a gente está indo aí na ordem que está no estatuto, porque é a ordem também de severidade entre as punições. Então é a mais branda, é a repreensão. Pode ser que a questão do concurso venha pedir, né? Qual é a punição, qual é a penalidade mais branda para um funcionário que comete, né, infração. Então a mais branda é a repreensão. Se apenas é advertido por meio de um documento escrito. E a segunda é a suspensão, que ela é feita em caso de falta grave ou reincidência. Então vamos lá. Você cometeu uma falta, uma infração, certo? Você não está fazendo direito ali as suas atribuições, o que você tem que fazer. O que vai acontecer? Você vai receber uma repreensão por escrito. Olha, te liga porque tu está vacilando aí na missão. O que acontece? Esse funcionário ele volta a cometer aquela mesma infração. Ou seja, ele é reincidente. Ele repete o erro. E aí, o que a chefia vai fazer? Ao invés de uma nova repreensão, vai fazer a suspensão. Por quê? Porque nós já avisamos você que você cometeu uma falta e agora você faz de novo. Então, significa que está entrando por um ouvido e saindo por outro. Então, não adianta falar. O que nós vamos fazer? Nós vamos suspender você. Então, a suspensão em caso de reincidência ou uma falta grave. Então, se a falta for grave, também ocorre a suspensão, que é de até 30 dias, tá? Então, atentos para esses prazos, suspensão é de até 30 dias. Vamos para o próximo. Demissão. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. A demissão ela ocorre em 12 casos. Então, olhem como é bem complexo essa questão de demissão no serviço público. Tá? Vocês veem que o serviço público ele não é a casa da mãe Joana, como muita gente pensa, de que não acontece nada. Tá aí os casos de demissão. Então, olha só. Primeiro é o abandono de cargo. Tá? O que é o abandono de cargo? Você faltar injustificadamente por mais de 30 dias. É configurado como um abandono de cargo. Você não vai simplesmente, não foi mais trabalhar, abandonou o seu posto. Segundo, procedimento irregular de natureza grave. Tá? Terceiro, ineficiência no serviço. Você está o quê? Vacilando na missão. Você não tem competência para exercer aquela função. 4. Aplicação indevida de dinheiro público. Então é o famoso, né, caso ali de uso indevido do dinheiro público. É uma falta grave.
incontinência pública escandalosa e prática de jogos proibidos. Também é fator de demissão. Embriaguez habitual em serviço. Então, nada de beber em serviço. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. Tá? Então, ofensa física, na verdade, é a famosa vias de fato. Então, você agredir fisicamente um colega seu ou uma outra pessoa, né, um usuário que você esteja atendendo, né, a não ser que seja em legítima defesa. O que é a legítima defesa? A pessoa veio agredir você e você se defendeu. Você usou de artifícios para se defender, para neutralizar o ataque da pessoa e acabou tendo como consequência a lesão à pessoa. Tá? Então, em caso de legítima defesa, não se configura. Tá? Insubordinação grave em serviço. O que é insubordinação? Você se rebelar contra a sua chefia, contra seus superiores. Tá? Se essa insubordinação for muito grave, você é passível de demissão. Ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. Tá? Então, se durante um ano você faltou ao serviço por mais de 45 dias, e aí interpoladamente significa que é independente se foram dias seguidos. Tá? Conta no geral, você tem 365 dias no ano e durante um ano você faltou 45 dias no total, ou seja, faltou 10 dias em janeiro, 5 dias em fevereiro, 10 dias em março, já tem o que? 25 aí, né? Mais 10 dias em abril, mais 35, né? Mais 10 dias em junho. 45. E você não justificou nenhuma dessas faltas. Então, você tem aí durante um ano, já tem as 45 e você é passível de demissão. Praticar a usura em qualquer uma de suas formas. Usura é a avareza, tá? Também conhecida como avareza. Vamos tirar a dúvida aí no dicionário. Se usura e avareza é a mesma coisa. Só um momento. Vamos ver o significado dicionarizado de usura. Inclusive é um dos 7 pecados capitais, né? Se não estou enganado. Consta lá na Bíblia. Tá aqui, usura. Segundo o dicionário Dício, de língua portuguesa, é substantivo feminino de sovinice, apego exagerado ao dinheiro, característica da pessoa avarenta. Então é realmente o mesmo que avareza. Qualidade de quem é mesquinho. Então mesquinharia é aí uma característica de quem pratica a usura. Pedir por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou os tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. O que significa, na verdade, isso? É suborno. Né? Então, pedir suborno, tá, a qualquer pessoa, né, que tenha interesse no serviço que você fiscaliza. Coagir ou aliciar subordinados ou qualquer outra pessoa usando das prerrogativas funcionais com objetivos de natureza político-partidária. Então, é o abuso de poder, você se valer de um cargo superior que está acima de outros para subordinar esses outros à sua vontade, né? Coagi-los, intimidá-los com objetivos de natureza política partidária, ou seja, acontece isso muito nas eleições, né? de algum chefe, de qualquer coisa que é amigo do candidato a prefeito, né? do prefeito, próximo às eleições, ele coage os funcionários, os seus subordinados, a apoiar, né, o político nas eleições. Então, com fins aí de natureza político-partidária. Então, isso é passível de demissão.
Além da demissão comum, existe a demissão a bem do serviço público, tá? Que é outro tipo de demissão. Então vamos lá. É um tipo de demissão que ela serve para livrar o serviço público de alguém que está prejudicando o seu funcionamento. Então aquela pessoa sair dali será um bem ao serviço, porque ela está ali fazendo mal e precisa ser retirada dali com urgência. Então a demissão a bem do serviço público, a grosso modo, ela se configura dessa forma. Então, vamos lá. Existem 6 casos aí. O primeiro, praticar crime contra a administração pública, nos termos da lei penal. Tá? Quem está estudando aí no concurso da SEMAD o direito administrativo, aliás, o direito constitucional, né? Direito penal, pessoal que estuda aí para os concursos das polícias também, né? Tem as leis que tipificam esse tipo de crime. 2. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o município ou particulares. Então, o que acontece? O funcionário público, por ser funcionário público e trabalhar nas repartições públicas, que trabalham com serviços ou produtos de interesse público, ele tem informações privilegiadas em relação à população de uma forma geral, né, de pessoas, de usuários do serviço. Então ele não pode usar, né, não pode revelar certos segredos que competem só a quem trabalha na repartição para outras pessoas com a intenção de causar prejuízo, né, ou que cause prejuízo para o município ou particulares. Tá? Então ele não pode revelar qualquer tipo de segredo que vá causar esse prejuízo. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Olha aí, a corrupção. Tá, então vamos lá. Então, lesar o patrimônio público ou os cofres públicos. Desviar dinheiro, desviar verba, né, se apropriar de dinheiro público. Né? Então, o patrimônio também, ou seja, você roubar alguma coisa ou você destruir, danificar algum patrimônio público das instituições. Né? Então, utilizar, retirar, né? Enfim, causar prejuízos ao patrimônio e aos cofres públicos. O famoso crime de corrupção. Então, é demissão a bem do serviço público. Receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão dela. Então, receber propina, né? Então, digamos assim, um fiscal da CEMOB, que pede dinheiro para não multar um motorista, né? Que mais? Um funcionário administrativo que pede dinheiro da pessoa para o processo dela andar mais rápido. Então, são situações em que isso pode ocorrer. 5. Exercer a advocacia administrativa. Tá? Então, você administrativamente advogar em causa própria dentro do serviço público. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. Tá? Por quê? Porque isso é crime que a pessoa responde civil e criminalmente. Tá? Mas ela é demitida a bem do serviço público se constatada essa declaração falsa. Vamos para o nosso próximo item. Cassação de aposentadoria e disponibilidade, outro tipo de penalidade. Então vamos lá. O que é cassação de aposentadoria ou disponibilidade? Quando isso ocorre? Primeiro, quando o indivíduo praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Ou seja, o indivíduo ele já se aposentou ou ele está
em disponibilidade, ou seja, ele não está trabalhando, ele está em disponibilidade, que é aquele estado onde o sujeito é afastado do trabalho, esperando que o serviço público reconduza a outro cargo, a outra função. E aí a gente viu lá os casos em que a pessoa fica disponível, tá? Ou se está aposentado, já não está mais na ativa. Mas se mesmo inativo, lá quando ele estava em atividade ele praticou falta grave, a pena é demissão, ou demissão a bem do serviço público, ele tem a cassação da sua aposentadoria ou disponibilidade decretada. Se aceitou ilegalmente cargo ou função pública, se aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Então, gente, olha só, o funcionário público, ele tem um compromisso com a sua nação, com o seu Estado, com o Estado brasileiro, independente se ele é do município, se ele é do Estado ou se ele é federal. Existe um compromisso com o Estado brasileiro, uma lealdade ao Estado brasileiro. Se ele aceitar representação de Estado estrangeiro sem que o presidente da República o autorize, ele tem a sua cassação de aposentadoria ou da sua disponibilidade. 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Então, se depois que o funcionário está aposentado, ele ele é condenado por algumas dessas razões aí que a gente enumerou, né? Ele tem a sua cassação ou a sua disponibilidade, ele tem a sua aposentadoria ou a sua disponibilidade cassada, tá? Então não tem essa história de, cometi uma infração, me aposentei e me livrei, porque eu já estou aposentado. Não tem dessa, volta. Você é cassado da sua aposentadoria ou da sua disponibilidade. Aí, está aparecendo aí para vocês, engoliram essa, olha aí. Ficou faltando, mas já consegui recuperar aqui nos nossos slides, que é a destituição de função. O que é você ser destituído da sua função? Primeiro, quando se verificar falta de exação no seu desempenho. 2. Quando for constatado que por negligência ou benevolência o funcionário contribuiu para que não apuras o devido tempo a falta de outrem, ou seja, tinha algum outro funcionário que cometeu falta e esse funcionário, vamos dizer assim, ele fez vista grossa. Ele não mandou apurar, não denunciou, não fez nada diante de uma falta de um colega, tá? Ou por negligência, ou por ficou com pena, não encaminhou, certo? Então, isso é passivo de destituição de função. Vou dar um exemplo. Um chefe que não pune um funcionário que é denunciado por cometer, por exemplo, por agredir uma pessoa a bem do serviço público. Não, ele estava de cabeça quente, então eu vou deixar passar. Não pode. Tá? Ele precisa tomar as providências. E 3, quando não ocorrer a aplicação de pena prevista no artigo 197 deste Estatuto. Tá? Qual é o artigo 197? Vamos lá? Quando ocorrer a aplicação da pena prevista no artigo 197 deste Estatuto, ou seja, quando ocorrer a aplicação da pena de suspensão, tá? De suspensão por mais de 30 dias, certo? Aliás, que não exceder mais de 30 dias. Então, nesse caso, haverá destituição de função. Bom, gente, nosso próximo tópico, que nós daremos prosseguimento na próxima aula, quanto à questão do afastamento preventivo. Então, vamos lá, voltando aqui para a tela cheia. Então, na nossa próxima aula,
Anotem aí, que é no próximo ciclo da disciplina. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Então, o afastamento preventivo, tá? E a gente já entra na questão do processo administrativo, tá? Como é que funciona a apuração das irregularidades por meio do PAD, que é o processo administrativo. O inquérito administrativo e dos funcionários em situação especial, tá? Então é isso que está faltando para a gente concluir essa parte aqui da legislação educacional. Então por hoje nós falamos sobre as penalidades e na nossa próxima aula a gente dá continuidade. Vamos ter uma aula especial, uma aula extra, tá? Para abordar esse restante do conteúdo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos providenciando um material em PDF para fornecer para vocês, tá? Peço que tenham um pouco de paciência, porque nós estamos aí com todo esforço, com poucos recursos, mas com todo esforço para tentar garantir esse curso com qualidade para vocês, tá, gente? Então, um grande abraço para vocês e uma boa semana. Na próxima semana tem mais uma disciplina do nosso curso. Então, não perca e a gente volta também e não perca o nosso simuladão, hein? Vai acontecer, fique esperto para os nossos avisos nos grupos de quando ele vai acontecer e também das nossas próximas aulas. Então, até mais, gente!